Quando a gente fala de uma racionalidade médica, a gente tem que pensar como é que se entende a fisiologia, a morfologia, a doença, os adoecimentos, os tratamentos e as curas, né? E de que cosmovisão, de que lugar estamos falando, para dizer que aquilo é ou não é uma medicina. Isso tudo é o que a gente chama de racionalidade médica, de acordo com os estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da professora Amadeu Luz. Se você não sabe do que eu tô falando, volta lá nessa série que tá falando sobre o Ayurveda no Brasil, assiste os vídeos anteriores para você ficar antenado e não se perder. E se você não me conhece, meu nome é Bela Rodrigues, esse aqui é o canal da Docicina no YouTube, onde a gente vai fazer a nossa partilha sobre medicinas integrativas, sobre conhecimentos védicos, astrologia, ocultismo e todas essas coisas que nos conectam com o pulso natural do cosmos. Seja bem-vindo! E essa série daqui, como eu falei, a gente está falando de Ayurveda. Falamos já de algumas dessas dimensões da racionalidade do Ayurveda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos corporais. Eu falei no último vídeo sobre a fitoterapia, né, que é o tratamento interno do, do Ayurveda, né, como é que a gente entende a fitoterapia. Eu sei que isso vai ainda gerar um monte de dúvidas, a gente já recebeu algumas, mas para frente a gente vai fazer um outro vídeo para falar como é que é a farmacopeia Ayurveda, como é que ela se insere no Brasil, quais são as regras, né? Porque que tem muita erva que a gente não pode importar, porque que tem muita coisa que a gente não pode trazer de fora para cá, porque que não pode colocar certos minerais. Então a gente vai ver isso tudo mais para frente. Mas para que fique um conhecimento sedimentado, a gente vai continuar na mesma linha de raciocínio e vamos falar um pouquinho hoje sobre Kaya Chikitsa, ou os tratamentos corporais dentro do Ayurveda. Sim, o Ayurveda também tem tratamento. A Ayurveda não. Tem muita gente que fala, Ayurveda é só estilo de vida e alimentação. Não, não é só estilo de vida e alimentação. A gente tem vários tipos de tratamento corporal. E esses tratamentos corporais são, além de maravilhosos, são muito resolutivos. Eu vou falar só de alguns, porque são muitos os tratamentos, mas eu vou falar dos principais, que são os tratamentos que a gente mais encontra disponíveis e que principalmente são tratamentos que a gente pode, que dentro da legislação brasileira são permitidos aqui no Brasil, né? O primeiro deles é o Abhyanga. O Abhyanga é... Abhyanga significa, tipo, olhar com amor, nutrir com amor. Consiste principalmente na passagem de óleo morno em certas partes do corpo. Então, a gente tem vários tipos de Abhyanga. Se você faz essa oleação no rosto, com movimentos bastante específicos, a gente chama isso de Mukha Abhyanga. Se você faz na cabeça, a cabeça chama Shiro. Então a gente chama de Shiro Abhyanga. Se a Abhyanga é no corpo todo, a gente chama só de Abhyanga. Se você vai fazer Abhyanga no pé, a gente chama de Pada Abhyanga. Se a Abhyanga é com bebês, ficou conhecida aqui no Brasil como Chantala. Que aí é uma história de que um médico francês chegou na Índia e viu uma mãe fazendo no bebê e perguntou o nome da mãe, a mãe chamava Chantala, ele botou o nome de Chantala, mas não deixa de ser o Abhyanga, que é feito em bebês com uma técnica específica. Então, o Abhyanga, que é principalmente para tratar o Vata, né? Quando o Vata está desequilibrado, o movimento do nosso corpo está excessivo ou está com algum distúrbio, a gente vai usar oleação. Por quê? Porque lembra que eu falei lá atrás, se você não lembra, volta nos vídeos anteriores que tá lá. O Vata é o nosso dosha, né? A parte da nossa fisiologia que rege todo o movimento do nosso corpo. E aí vai do movimento corporal, né? De movimentos grandes, movimentos dos ossos, o movimento da gente andar e também os movimentos internos, fluxo sanguíneo, batimento cardíaco, tudo isso é governado pelo Vata. Então ele tem várias formas de se desequilibrar, mas certamente um dos principais tratamentos não invasivos, digamos assim, é o Abhyanga. E ele é baseado em óleo, porque o dosha Vata é um dosha seco. E aí a secura ela é combatida, né? Porque sempre é o princípio semelhante diminui de semelhante, né? Semelhante aumenta semelhante. Então, se você tá com calor, você não vai colocar uma roupa que te esquenta mais. Você vai diminuir, colocar uma roupa mais fresca ou ligar o ventilador. Se você tá com frio, você não vai ligar o ar-condicionado, você vai colocar um casaco. Esse é o princípio do Ayurveda. E o princípio do Abhyanga é esse princípio de oleação. Então, ele é feito normalmente com óleo de gergelim, via de regra, morno, tem um desenho, né, um fluxo específico, uma técnica específica. Pode usar outros óleos, pode fazer de outro jeito, pode fazer em outro lugar. Tudo isso, né, depende. Depende de pra quem, qual é a época do ano, qual a sua idade, como é que tá seu fogo digestivo. Tem vários dependes, assim como tem vários dependes para todos os tratamentos do Ayurveda. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre a Bianca.
Outro tratamento muito interessante do Ayurveda são as pindas. Pindas são tipo umas trouxinhas que são feitas com erva e você usa aquecidas, pode usar aquecida no leite ou aquecida no óleo. A combinação de ervas depende do que você está tratando, se está tratando mais vata, se está tratando mais o kapha. Em geral, a gente não usa muito para o pita diretamente, porque a trouxinha ela é quente, o pita já é quente, então talvez não seja o tratamento prioritário para o pita, ou você vai usar com menos quantidade de calor, né? Isso aí, de novo, depende. Para tratar o dosha kapha, que é o dosha que vai ser letárgico, né? Que diminui os nossos movimentos, que é um dosha mais estacionado, a gente não vai usar óleo, porque ele já é muito oleoso. Então a gente vai tratar a partir de pós, que a gente chama de Udvartana. É um tratamento feito com pós medicados, uma combinação específica de ervas que você vai pulverizar e transformar em pó e vai passar no corpo de uma forma também específica. Todo mundo pode fazer? Não. Depende para quem, depende de quando, depende da idade, depende do seu acne, depende. Então todos os tratamentos do Ayurveda vem antes a palavra depende, né? Você tem que saber para quem é que você está fazendo o tratamento. E isso nos leva também a entender como é que a gente faz diagnóstico no Ayurveda. O diagnóstico no Ayurveda ele tem alguns formatos, né? Pode ser feito a partir de vários pontos. Que, por exemplo, pode ser Asta Vidya Pariksha, então são 8 coisas que você vai observar. Pode ser Dasha Vidya Pariksha, que você vai observar 10 pontos principais. E aí esses pontos são a pulsação, a fala da pessoa, o que ela te trouxe, a língua, que é o Jiva Pariksha, a temperatura corporal, o pulso. Então são vários pontos que são observados e eles são anotados, categorizados, para que a gente consiga chegar no possível diagnóstico, ou pelo menos compreender qual dosha é prioritariamente desorganizado, chuta logo no vata, e qual é o dosha que a gente vai tratar primeiro, chuta logo no vata. E aí, a partir desse tratamento, desse diagnóstico, é que a gente vai propor qual é o tratamento, pensar em quais são as coisas que você vai fazer. Existem também, dentro dos tratamentos, 2 formas para se pensar em como que você vai atuar. A primeira delas é quando você vai apaziguar o dosha na pessoa mesmo, né? Então, o Abhyanga, por exemplo, é uma técnica muito usada para apaziguar o vata, né? Então, a pessoa está com vata agravado, você vai usar o Abhyanga para acalmar esse vata agravado. E existem os tratamentos que a gente chama de Panchakarma, que são os tratamentos para você retirar de dentro do corpo da pessoa o dosha que está desequilibrado. Então, são tratamentos mais incisivos, via de regra não podem ser feitos no Brasil, porque são tratamentos a nível ambulatorial. Então, tem que ser feitos em locais muito bem preparados para isso. Aqui no Brasil, a gente já encontra Panchakarma, mas a nossa legislação ainda não legisla, né? Não disciplina a compreensão do Panchakarma. Então, existem sim tratamentos no Ayurveda, existem formas sim de se conviver, tratar esses desequilíbrios e resolver muitas questões, inclusive questões que a nossa medicina inclusive não resolve. Tem várias doenças que são crônicas, que elas têm muito mais resolutibilidade a partir do entendimento do Ayurveda do que da nossa medicina contemporânea, que simplesmente vai te dar um medicamento para o resto da vida. Tipo, tem diabetes, toma aqui seu metformina e você vai tomar ad infinitum. Será que o medicamento que você está tomando ad infinitum está te curando? Fica aí o questionamento. Bom, e como eu falei, né, o estilo de vida e a alimentação são um outro tipo de abordagem terapêutica do Ayurveda. Para o Ayurveda existem 6 sabores, e esses sabores eles vão atuar prioritariamente aumentando ou diminuindo um dos nossos doshas. Então, o kapha dosha, o dosha formado por terra e água, ele vai aumentar com sabores doce, salgado e ácido, e vai diminuir com os sabores picante, adstringente e amargo. Já o dosha pitta, que é o dosha quente, o dosha do metabolismo, ele vai aumentar com o ácido, picante e salgado e vai ser reduzido por amargo, doce e adstringente. E o dosha vata, a gente vai dar prioridade para os sabores salgado, doce e ácido, e provavelmente ele vai ser mais agravado quando a gente utiliza adstringente, picante e amargo. Eu quero saber mais sobre os sabores. Mais pra frente a gente pensa em fazer um vídeo sobre isso. Por enquanto é só para dar uma pincelada geral sobre qual é o tipo de abordagem, o olhar da abordagem do Ayurveda sobre as doenças e, consequentemente, seus tratamentos.
Então, se você ficou com dúvidas, curiosidades, se você quer mais vídeos, se você quer saber mais, deixa aqui nos comentários. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho, né, que é importante. Manda esse vídeo para alguém que pode sair, ser privilegiado com esse vídeo, né? E voltem aqui. Beijo. Já fui.